Bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho a honra de receber o professor Flávio Cote, professor de estética na UNB, com mais de 40 livros publicados entre tratados, ensaios, contos, romances, poesia, traduções. Professor Flávio Cote, é um prazer recebê-lo aqui na República Popular das Letras. Saúde! Saúde. Estamos aqui com vinho oferecido pela livraria Sebinho. E então, eu já tive a oportunidade de lhe dizer que eu soube da sua existência em 1985, quando a editora Abril publicou a tradução que você e o Regis Barbosa fizeram do Capital, sob a coordenação do Paul Singer. Então, essa edição com prefácio do Jacó Gorender foi uma coisa assim sensacional na época. E já naquela época eu tinha muito interesse em questões de tradução. E você, aqui no final, como apêndice, tem um artigo sobre justamente essa questão da tradução, né? Eu queria justamente que você falasse essa diferença que há entre a tradução do ponto de vista do materialismo vulgar, você diz, do ponto de vista do idealismo e do ponto de vista do materialismo histórico dialético, que foi o que chamou muita atenção nessa questão quando vocês fizeram a tradução do Karl Marx. Bom, boa tarde, é uma satisfação estar aqui com você, né, e com seu companheiro aí de gravação. Eu um dia perguntei para o Jacó Gorender de onde é que tinha surgido a ideia de fazer os economistas. Aí ele me disse que, como eles editavam a coleção Os Pensadores, né, eles tinham percebido que toda vez que surgia um livro sobre economia política, tinha um pico de vendas, sabe? Ricardo e outros, né, Adam Smith, né? E aí decidiram lá dentro fazer uma coleção própria de economistas, né? A coleção dos pensadores tinha sido sugerida pelo Ernildo Stein quando ele foi atingido pelo AI-5 e eliminado da Federal do Rio Grande do Sul, e a ditadura militar na época tinha vontade de acabar com a filosofia. E aí se fez aquela coleção dos pensadores que colocou a filosofia em tudo quanto é casa do Brasil na época, né? E é lamentável que essa coleção não tenha mais tido continuidade. Depois a gente pode falar sobre esse problema, né? Mas havia uma seriedade muito grande, né? Porque havia um coordenador geral. Nós tínhamos para a tradução do Capital o Paulo Singer na coordenação da equipe, e nós tínhamos feito umas 40 reuniões de tarde inteira, assim, sobre os problemas de tradução, né? E aí há certos conceitos básicos do Capital, né? Mehrwert, Mehrarbeit, Mehrprodukt, etc., que formam uma espécie de ossatura, né? E a gente tinha que ter uma uniformidade na tradução. Havia uma tradução anterior que a editora não conseguiu aproveitar porque ela queria que houvesse certas modificações e adaptações. Por exemplo, trabalho excedente, entendeu? Quer dizer, não, é mais trabalho, entendeu? Não é excessivo, entendeu? É necessário, né? Bom, e aí nós fizemos aqueles encontros e tivemos muitas discussões sobre a questão da tradução, né? Eu, na época, tinha sido eliminado da Universidade de Brasília pelo capitão Azevedo, né? Eu propus a criação da Associação dos Docentes, né? E aí algumas dezenas de nós fomos eliminados. E
também dei aula sobre problema de tradução na PUC de São Paulo, né. E, aí, como eu não estava bem afiliado na linha do concretismo e da semiótica do Peirce, eu fui desempregado de novo, entendeu? Eu fui me queixar para o bispo e não deu. Aí, surgiu essa oportunidade de fazer essa tradução, que demandou quase 3 anos de trabalho, né. Quase 3 anos. Foi, né. Mas até hoje nós não temos a edição completa, do Capital do Marx em português, né, porque se fala em 3 volumes, mas na verdade tem um quarto e tem um quinto também, né. As, as, a- É. as teorias da mais-valia. Isso, né, e a revisão crítica que o Marx faz, isso tudo, tal, né. Mas, aí, nós tínhamos alguns problemas muito sérios, por exemplo, mais-valia, né, é um conceito central no marxismo, né, e, na verdade, isso vem de um erro de tradução para o francês, né, plus-value, né, e seria plus-valer, né, mehr Wert, né, mais valor, né. Deve surgir uma edição no ano que vem, A editora Ubu. isso, ela vai reeditar essa edição nossa, né, que está esgotada há muitos anos, né, e, a primeira edição, essa edição vendeu mais de 100.000 exemplares. Nossa. Pelo que me contaram, né. E, a noção de, tradução, né, eu tinha trabalhado sobre isso em Berlim também, lá em Porto Alegre a gente trabalhava também. E, a questão é que há uma espécie de ingenuidade, muitas vezes conceitual, em que se acha que, os termos de uma língua correspondem aos de outra. E, que, portanto, as línguas dividem a realidade em campos semânticos idênticos. E isso não é verdade, né. Então tem exemplos clássicos, ditos esquimós, né. Tem, mais de 20 nomes diferentes para tipos de gelo e neve, né, porque isso é essencial para a vida deles, né. Então a minha tese era de que, quanto mais relevante determinado setor da realidade for para a vida de uma comunidade, tanto mais aquela comunidade vai tender a diferenciar, naqueles termos, Os né, os particulares. particulares, né. E às vezes pode se dar dentro da mesma língua, né, por exemplo, nós falamos cavalo, né, mas vai aí para o interior, né, eles vão fazer uma diferenciação entre, né, Pangaré. Cantaré, alazão, baio e não sei o que e tal, entendeu? Quer dizer, são muitos nomes diferentes que eles vão usar, como nós usamos para tipos de carros, né. Então, essa não correspondência entre o real e o linguístico, né, obriga a gente a ver que, sendo o lado esquerdo, vamos dizer, os elementos A, B, C, D da realidade teriam correspondentes no A, B, C, D da língua, né. E, sendo de uma outra língua, teriam outros correspondentes, né. Mas, o idealismo, seria uma postura antitética, porque, em primeiro lugar, não viria a realidade das letras maiúsculas, né, e sim, a concepção de que nós vemos o real através do verbal, né. E Dos portanto fenômenos. nós estruturamos a nossa diferenciação da realidade através, de palavras que a gente aprende, né. E portanto, o ABCD da língua, né, vai dar elementos ABCD, na realidade, né. E, então, agora, se as realidades forem diferentes, como é que fica, né? Por isso que as 2 teses, a materialista vulgar e a idealista, não correspondem exatamente, né, quer dizer,
Por exemplo, nós não temos neve aqui no Brasil, quase, né? Mas no norte da Europa, por exemplo, você tem bastante neve na Suécia, Noruega, etc., né? Nós aqui temos outras diferenciações. Então, tem um texto do Benjamin chamado A Tarefa do Tradutor, né? Em que ele sugere que o tradutor se deixe impregnar pelos impulsos da língua do original e, com isso, ele traga desses elementos para dentro da língua para a qual ele traduz, né? Então, agora, veja, há elementos da realidade, por exemplo, vou dizer que o B aí seria a neve, por exemplo, né, ou o gelo, né? Isso é um elemento quase não existente aqui no Brasil, né? E na poesia, por exemplo, do Paulo Celan, esse elemento da neve, do gelo, é muito importante, né? Não é que a gente não tenha as palavras, mas, em geral, o povo não tem a vivência do que é ficar no meio da neve longamente na escuridão do dia de 20 horas de escuridão, né? Então, nós temos que ver que também há certos elementos da realidade que nem sequer são aventados em outras línguas, né? Sim. Simplesmente não distingue, né? Ou há elementos que são esquecidos, né? Então, para fazer esse jogo de vai e vem, né? A gente tem que ter uma relação dialética, né, entre realidade e vamos dizer, semantização do real, né? E ver as correspondências exatas. E, ao mesmo tempo, por exemplo, na prática, lá, né, o Paulo Singer insistiu muito, na época, de que mais-valia deveria ser mantido, embora fosse um erro de tradução, porque era um conceito Muito comum. já, né, totalmente presente na língua portuguesa, na tradução do pensamento teórico, etc., né? Sei, sei, sei. Ô, Flávio, já que você mencionou o Celan, em 1977, você publicou alguns poemas do Paul Celan. Depois você, por favor, fale um pouco dele, quem foi, etc. Portanto, quase 10 anos antes de traduzir o Capital, você dizia o seguinte, que traduzir é um modo de ler e toda tradução é uma interpretação. Processo lento, obrigando a muitos retornos, talvez nunca concluído. Para não traduzir só o nível do significado, nem só o nível do significante. Traindo, às vezes, o significado literal de alguma palavra para ser mais fiel à totalidade sígnica. Tem por meta utópica superar o próprio original através das linhas de força presentes nele mesmo, linhas que caracterizam a sua individualidade artística. É amorosa a relação que se estabelece entre o original e a tradução, que se procria em outros poemas, continuadores da cambaleante série literária. Eis o que talvez possa ser desejado. O que me chamou a atenção aqui é que aqui você fala que há uma relação amorosa entre a língua de partida e a língua de chegada. Só que aqui, nessas observações sobre tradução que você publicou na tradução do Capital, você, na verdade, diz que a relação dos dois elementos é uma relação edipiana. Que talvez o texto traduzido queira matar o pai. E você, inclusive, cita também que a tradução ela vai caindo como pingos na orelha do rei, aí relembrando o Hamlet, aquele veneno que vai botar. Por que houve essa modulação, digamos assim? Bom, a relação minha com o Celan foi porque ele é um poeta extremamente difícil de entender, né? E, então, a tradução era um modo de entender o original,
né? E um alemão que me assessorava na época, né, aqui em Brasília, Jankowski, ele dizia: Puxa, Flávio, agora que eu estou fazendo a tradução, vendo o que você fez, eu estou começando a entender melhor o original, entendeu? Mas veja, a língua para a qual se traduz passa a ocupar um determinado território, como se fosse um território próprio, entendeu? Então, o tradutor se torna como que o rei naquela língua para a qual ele está traduzindo, né? Porque, em princípio, quem apela para uma tradução é porque não pode ler no original, né? Claro. Às vezes até pode, mas pode até comparar as traduções com a original, né? E isso é um trabalho bem interessante também. A nossa relação amorosa aí nesse sentido era de que a tradução era um modo de se aproximar, de chegar perto, né, de chegar à intimidade do texto, né, e geralmente se acha que a tradução é apenas a tradução do significado. E no caso da poesia, não, você tem que traduzir a forma, entendeu? Também. Tem que traduzir o significante, né? E às vezes há certas repetições, por exemplo, de fonemas, né? E que na outra língua você não tem o mesmo fonema, né? Mas aí você tem que usar um recurso para fazer aquele procedimento com outras palavras que sejam próximas ou possíveis, né? Então, esse é um trabalho que o próprio Paul Celan fez quando ele traduziu Shakespeare para o alemão, acho que os 25 poemas, e sonetos, né? Mas ele traduziu também até Fernando Pessoa, né? Mas ele traduziu do russo também, né? A Emily Dickinson. É, isso, né? E autores franceses também. Bom, ele era leitor de alemão na Sorbonne, se não me engano, em Paris, né? Ele faleceu, na verdade, se suicidou em 1970, né? Ah, foi 1 ou 2 dias antes de eu chegar no Instituto de Comparatística em Berlim, que era dirigido pelo Peter Sonde, que era íntimo amigo do Paul Celan. E gerou um clima assim de muita tristeza, muito luto lá no instituto. Era um instituto pequeno na época. Hoje em dia ele chama Instituto Peter Sonde, né? Que 1 ano e meio depois se suicidou também. Olha. Então, era um pouco aquela marca do judeu que se sentia culpado por ter sobrevivido ao Holocausto, entendeu? Esse é um dos aspectos. Outra tendências pessoais, a depressão e problemas amorosos não resolvidos, etc., né? Mas, a questão, da qualidade, literária que tem que ser alcançada, né, não é, meramente uma questão de poder sacrificar o conteúdo em função da forma, entendeu? Quer dizer, e isso acontece com muita frequência. Isso é uma discussão que eu tinha muito na época com o Haroldo de Campos, né? E ele tinha uma propensão a achar que se dava o direito de poder traduzir como ele achava que o autor deveria ter escrito na língua para a qual ele estava A traduzindo. transcriação chamada. É, né? Que quando você vai examinar, confrontando com o original, você vê que muitas vezes metade do significado se perdeu no meio do caminho, entendeu? Enquanto que na tradução, por exemplo, que o Celan faz de Shakespeare, e a gente comparava com o Stefan Georg, que também fez, às vezes, tradução dos mesmos poemas, e o resultado era bem diferente. O Celan procurava aproveitar o impulso que ele sentia no original para levar adiante, né? Mas, de qualquer maneira, ah, a- havia uma outra questão por baixo disso, que era a questão proposta pelo Heidegger, da linguagem como a casa do ser, sabe? E os dois tiveram bastante contatos, né? E, na verdade, o Celan tem poemas como o Stretto, por exemplo, né? Em que a linguagem é mais um campo de concentração.
entendeu? Em que nós estamos presos, sabe? Tendo que obedecer a comandos da gramática normativa e de outros comandantes o tempo todo, né? E eu sou descendente de alemães, entendeu? Do Rio Grande do Sul, né? Ah, na verdade, já sou terceira geração aqui, mas a língua alemã foi proibida lá. Então, foi a primeira língua que eu aprendi, né, porque eu cresci até 5 anos na casa dos meus avós, né, eram da Silésia, né, e então era uma língua proibida que não era ensinada a todo mundo, entendeu? Mas tinha havido muitas prisões lá e trabalhos forçados por pessoas que vinham do interior fazer compras na cidade. Portanto, eram presos porque faziam as compras em alemão nas lojas, entendeu? Isso foi de 1938 a 45, né? Mas depois, por exemplo, eu estudei com os maristas durante 9 anos. Meus professores, a maior parte, eram alemães, natos mesmo, da Alsácia-Lorena, por aí. Mas nunca eu ouvi uma palavra em alemão lá dentro. Olha, Entendeu? Quer dizer, era uma proibição que o cardeal arcebispo de Porto Alegre, o Becker, depois o Scherer, portanto, 2 descendentes de alemães, tinham imposto toda a parte, né? Os luteranos não, como a língua alemã era a língua de Lutero, né? A língua alemã, de certo modo, era uma língua sagrada para eles. Então, eles cultivavam a língua alemã, né? E, por exemplo, a Lia Luft, né, o pai dela era da minha cidade lá, né? E ela tinha acesso à biblioteca em alemão que o pai dela tinha lá na casa dela, né? Deles, né? Mas a relação entre o original e tradução, na verdade, é mais complicado ainda um pouco, né? Você está falando da dialética da tradução. Veja, eu estava traduzindo o Marx porque eu não podia mais lecionar no Brasil, entendeu? Eu tinha de sobreviver de algum modo, né? E o pessoal resolveu me ajudar, me chamando para essa tradução, né? E fiz outras traduções também, por exemplo, do Perfume, né? Que vendeu mais de 1 milhão de Suskind. exemplares, Patrick Süskind, né? Mas eu ganhei $250 pela tradução de um livro inteiro, entendeu? E eu tinha de fazer, porque senão meu filho pequeno não ia comer, entendeu? Né? E no caso do Capital, a gente conseguiu até um contrato mais positivo, mas era a sensação de que eu não podendo falar e não podendo, de certo modo, publicar, não tendo apoio institucional, né? ah, os autores que eu estava traduzindo diziam por mim muito daquilo que eu gostaria de dizer, né? Ah, interessante. Então, eu traduzi Adorno, traduzi Benjamin, traduzi o Anjo Azul, e assim, eu O Anjo consegui... Azul do Rilke. Não, não, o Anjo Azul do irmão do Thomas Mann, do Ah, Heinrich Mann. Heinrich. Heinrich Mann, né? Uhum, uhum. Ele chamou assim em português, em alemão era Professor Unrat, né? E ninguém queria fazer a tradução, porque Professor Unrat é um título zombeteiro. Rat é conselheiro, né? Isso era uma classificação que se tinha no antigo ginásio, né? E aí eu tive que reinventar, né, uma coisa que correspondesse, quer dizer, como é que você vai chamar alguém assim, né? E ver até onde é que vai, por exemplo, a Rosa Fröhlich. Rosa Fröhlich é alegre. Aí você vai traduzir o Fröhlich por Rosa Alegre, ou Rosa Alegria, entendeu? Ou não vai traduzir, vai manter, entendeu? Então, naquele romance é um problema muito sério, mas como o filme feito em cima desse romance tinha tido muito êxito, né? A editora resolveu Adotar o. pegar a tradução. E aí combinaram com um jornalista lá para ele me avacalhar na Folha, e aí deram espaço para eu responder, entendeu? Para fazer propaganda do livro, né? E eu não gostei dessa jogada, entendeu?
né? Ô, Flávio, ainda falando no Celan, eu queria te fazer uma pergunta assim, muito específica, que é o seguinte: você, me parece que a sua tese de doutorado era sobre o Adorno, né? Benjamin e Adorno confrontos. Isso. E o Adorno, ele disse que depois de Auschwitz, campo de concentração nazista, não era mais possível fazer poemas, fazer É, poesia. E aí vem o Celan, que é. era judeu e que sofreu no campo de concentração, etc., e faz poesia. Ele afirma a poesia. Como é que você vê essa declaração do Adorno e a reação, É. assim, muito positiva, muito prolífica do Celan? Essa assertiva do Adorno é uma butada, como se diz, né? É algo assim para chamar a atenção, né? Porque, veja bem, seria como se Auschwitz tivesse sido o único campo de destruição havido na história da humanidade. E não é verdade, né? Quer dizer, genocídios e destruições ocorreram ao longo da história, ao longo de muitos países, né? E, no fundo, o pressuposto disso aí tudo é que a história europeia é que era a única e verdadeira história. E, portanto, isso definiria o que poderia ou não fazer, né? Mas o Celan, ele perdeu os pais no campo de concentração. Ele ia ser morto, aí eles estavam pegando numa fila, um vai, outro não vai, outro não, então vai embarcar para ser morto, né? E ele trocou, ele fez a conta rápido, trocou de lugar com outro cara. E é por isso que ele sobreviveu. Ah, E olha por só. isso que ele se matou no dia do aniversário do Hitler, entendeu? Ah, agora, ele se jogou lá no Rio Sena, né, mas sabia nadar bem, né? Mas, veja, o que o Celan fez foi escrever exatamente sobre o problema, entendeu? Quer dizer, então, e ele escreveu mais de uma vez de várias formas, né? Mas esse Stretto, por exemplo, é um poema diretamente sobre isso, né? Levado ao campo fatal, né? E tal, né? Então, eu vou publicar essa tradução agora de novo no próximo número da revista Academia de Letras do Brasil, né? Então, tem mais de um poema, mas eu peguei dois que são os considerados principais, né? E o, o Celan é um poema extremamente difícil, um poeta extremamente difícil. Ele tinha muito contato, por incrível que pareça, com o próprio Martin Heidegger. Veja bem, aqui no Brasil, Heidegger é rotulado como o pensador nazista, tá? Não só aqui, né? Não, principalmente na França, pelos judeus da França, que foram os que propagaram e depois botaram isso na USP e se criou um bloqueio, né? Paradoxal é que a ditadura militar lá em Porto Alegre pegou os dois professores que eram considerados heideggerianos lá, o Bernardino Stein e o Gerd Bornheim, né? Embora o Gerd fosse antes outra coisa que não apenas heideggeriano. Bom, a questão é que o Heidegger foi nomeado reitor da universidade, né? Ele deu uma entrevista que só podia ser publicada depois da morte dele, né? Tentando explicar por que tinha sido feito aquilo. Existe uma tradição na universidade alemã que vem lá dos tempos de Kant, já, né? Da Universidade Humboldt de Berlim, que é tornado reitor o professor mais brilhante, produtivo e que a universidade tiver, mais inteligente, entendeu? O que é uma desgraça para o professor que vai querer produzir, né? Porque ele vai se perder em administração, né? Mas, em começo de 33, aí, com a ascensão do nazismo, né, foram eliminados alguns professores judeus da universidade, né?
E aí os professores se juntaram e pediram para o Heidegger assumir o cargo de reitor, porque ele se dava bem com os judeus, entendeu? Ele tinha orientando os judeus, né? Havia nos bastidores a fama de que a amante dele era Hannah Arendt, que era judia, entendeu? O que é verdade, entendeu? E ele assumiu, né, para evitar novas cassações de professores Mas judeus. ele se filiou ao partido. Ele tinha Bom, carteirinha. isso todo mundo tinha de fazer na época, né? Agora, o que ele fez de mais importante, depois de, acho que 9 meses ou 10, ele pediu demissão do cargo de reitor, quando eles tentaram demitir novos professores, ou demitir novos professores judeus, entendeu? Ele, ele foi corajoso o suficiente para pedir demissão, o que era uma afronta direta, tá? E veja bem, na época depois do nazismo, porque quiseram que ele fosse se tornar catedrático em Berlim. E ele não foi. Ele não aceitou, preferiu ficar na província. Eu uma vez li um livro do encontro, o Heidegger com Celan, que a tese do livro é de que era um encontro que não resolveram as suas diferenças. Que ficou É. uma espécie de conversa num beco sem saída, não é? Eu imagino que, de fato, era uma confusão, essa tentativa de aproximação. Não é tão simples. Na biblioteca do Celan acharam vários livros do Heidegger. Uma parte o Heidegger tinha dado para eles, outros não, e estavam todos totalmente anotados. Entendeu? Então, muito da poesia do Celan é um diálogo com Com Heidegger, Heidegger. entendeu? E tem um livro mais recente, né, que é Tottenauberg, onde é que ele detalha esse tipo de relacionamento, né? E veja bem, o Celan tinha dificuldade de falar com ele mesmo. E o que não se sabe aqui no Brasil, em geral, é que o próprio Heidegger era um poeta hermético. O volume 80 da obra dele, entendeu? É todo ele praticamente só de poemas, né? Quando a Hannah Arendt vinha visitá-lo, ele dava uns poemas para ela, tá? Então na correspondência aparece outros poemas, né? E agora estão surgindo os que acabaram de surgir há 3 anos atrás, os cadernos negros, né? E lá dentro, de 1949, 50, né, você tem vários poemas herméticos, sabe? Então, veja, o problema não é ser hermético porque se quer ser hermético. O problema é, e também não é só o problema de falar sobre um campo de concentração ou falar sobre as coisas mais dolorosas de uma sociedade, tá? O Cera teve muito sucesso na Alemanha porque ele correspondia a uma consciência histórica e a uma consciência de culpa que os alemães também tinham, né? E a nova geração de 68 viu nele também um poeta que respondia à rebelião deles contra os pais que tinham sido nazistas, né? Isso é Entendeu? interessante. E então o Celan tinha esse diálogo não só em presença, quer dizer, o Celan foi lá para a cidadezinha onde é que o Heidegger vivia e o Heidegger assistiu, e não foi só uma vez, a leitura que ele fez de poemas. E aí o Heidegger convidou, que era muito não aberta a qualquer um, a ir para aquela cabana lá na Floresta Negra. Que é uma coisa bem pequena e muito simples que a mulher dele tinha construído para ele lá. E aí eles foram lá e tinha um livro de anotações lá, né, para cada hóspede, para que chegava lá. E aí uma parte desse poema famoso chamado Tottenhauberg já está lá em parte registrado, né?
E o Celan mandou uma cópia desse poema para o próprio Heidegger, tá? Então, eles tinham uma afinidade intelectual, né, e de interesses muito grande. Por quê? Ah, para o Celan, né, a Segunda Guerra Mundial, o genocídio, não só de judeus, mas de sociais-democratas, comunistas, ciganos, homossexuais, etc., né, tinha sido uma espécie de bancarrota da Civilização. civilização ocidental, né? E a pergunta que, no fundo, Heidegger está se fazendo nesses cadernos negros vai muito além, né, do problema do nazismo ou fascismo, entendeu? Quer dizer, o que existe no fundo do ser humano que faz com que ele tenha a propensão para ser assim totalitário, autoritário, genocida, destrutivo, né? E se isso está na base da própria cultura ocidental desde os gregos, né? E veja, aí o Heidegger tem um problema muito delicado, porque ele tem um profundo amor pela Grécia, conhecia muito bem grego e acha que certas palavras gregas são a chave do universo, entendeu? O que é algo problemático, né? Ao mesmo tempo, como é que nós vamos exprimir isso se nós estamos tomados por uma tradição cultural formada por esse modo de pensar e por essa linguagem, sabe? E nós não temos outra linguagem para dizer algo adiante. Então, os dois chegaram no mesmo ponto, quer dizer, da inviabilidade de dizermos aquilo que ainda não foi pensado. E o problema é que, enquanto a gente apenas estiver repetindo o modo habitual de compreender as coisas, nós não estamos pensando, nós estamos apenas repetindo. Agora, optar pelo silêncio ou pelo hermetismo seriam respostas? O hermetismo é uma espécie de tentativa contraditória, né? Porque, por um lado, ele é uma forma de silêncio, e, por outro lado, ainda é uma tentativa de conversar alguma coisa, né? Então, tem um poema do Celan, por exemplo, chamado Weggebissen, né? Quer dizer, você tem um linguajar que o Heidegger vai chamar de jornalístico, né? Ou do cotidiano, em que as pessoas falam e não dizem nada, né? E tem um tipo de silêncio que pode ser muito significativo também, né? E é uma anedota, mas em últimos encontros que o Celan teve, ele propunha para as pessoas que tinham ido visitá-lo, ou que ele tinha visitado, que tal a gente ficar quieto e ficar em silêncio, né? Então, o silêncio poderia ser uma forma de fala, né? Mas isso não basta, sabe? Então, tem que se fazer a luta de conseguir um novo modo de pensar, né? E no Heidegger vai se marcar, por exemplo, pela palavra Sein com Y, né? E aí a palavra Sein com Y com uma cruz por cima, entendeu? O que quer dizer isso? Veja, por baixo disso, há um outro problema muito sério, né? Que é, por exemplo, Heidegger tinha uma origem no catolicismo, né? O pai dele foi coroinha, ele fez doutorado em teologia, foi sustentado pela Igreja Católica. Né? No fim da vida, pediu para ser enterrado em cemitério católico, entendeu? Né? Mas pelos textos dele, né, de certo modo, ele é um grande anticatólico sem dizer. Por quê? Ah, por exemplo, você tem em toda a cidade brasileira ou sul-americana, no centro da cidade, uma igreja. Uma igreja. Por Dá quê? para Porque a ser. igreja católica ajudava a dominação portuguesa ou espanhola, A né? cruz seguindo a espada. Isso, isso.
E, ao mesmo tempo, era um modo de controle do governador. Daí a expressão vai se queixar para o bispo, entendeu? Mas essa casa de Deus, né, em torno da qual gira a vida de todas as pessoas, veja bem, que Deus é esse, né, no princípio católico? É um Deus onipotente, infinito, eterno, etc. Ora, ele não cabe numa casa. O lugar de ser todo poderoso, ele não precisa de uma casa. Portanto, é uma mentira a casa de Deus. Entendeu? E as pessoas não pensam, é uma coisa que nós fizemos para nós mesmos nos encontrarmos e repensarmos sobre a transcendência. Né? Por quê? Porque a transcendência no mundo católico ou cristão, de modo geral, é ocupada com uma porção de figuras intermediárias que servem para esconder a visão da infinitude. Né? Posso ir mais adiante? Claro! Tomás de Aquino, né, que é o principal pensador da escolástica católica, né, mas que entra na luterana também depois. Né? Ele supunha que Deus primeiro estava sozinho, não havia nada. Tá? Aí Deus, talvez cansado de ficar sozinho, tá, começou a pensar como as coisas poderiam ser, a ter ideias sobre as coisas. Né? Aí depois ele começou a fazer essas coisas que ele tinha pensado. Daí depois ele resolve fazer a bobagem maior, que é criar um ser humano. Depois ele fica fiscalizando a vida humana na história, a divina providência. Bom, até um filho ele faz, né? Então ele não é idêntico a Jeová, entendeu? O Jeová não tem filhos, né? Bom, mas veja bem, aqui eu já tive 5 deuses pais diferentes, entendeu? E o sexto seria aquele que virou pai. Entendeu? Quer dizer, então, esse Deus, mudando ao longo do tempo, ele não é eterno. Ele está dentro do tempo, Dentro da história. dentro da história. Ele tem uma história dele, entendeu? Né? E o eterno é aquele que fica fora do tempo. Tá? Veja bem, o que o Tomás de Aquino supunha? Ele dizia não pode haver nenhum órgão no ser humano que seja responsável pelo pensar, porque quem pensa é a alma. E a alma é puramente espiritual. Tá? Ora, se a alma, nós hoje sabemos que temos o cérebro que pensa, né? E veja bem, uma doença como Alzheimer ou Parkinson são mortes paulatinas do cérebro, portanto, da alma. Entendeu? Quer dizer, no fundo, a pessoa pode ter uma morte anterior da alma do que do corpo. Tá? E esse problema tem uma história. Porque, veja, o Tomás de Aquino dizia que Deus tinha pensado as coisas na sua essência como puras formas. O problema é que essa noção de puras formas, ele dizia que se baseava no mestre de Estagira, Aristóteles. O Aristóteles diz claramente que não pode haver uma forma que não tenha uma materialidade, e não a matéria que não tenha algum tipo de formação. Entendeu? Portanto, não existe puras formas. Se você pegar o Platão, né, as ideias dele não são puras formas, elas são estereótipos, protótipos, entendeu? O que é o protótipo? É um modelo que você constrói que tem forma e tem matéria, entendeu? E por que aqui não precisava que Deus tivesse pura forma, né, na mente, né? Porque assim ele poderia estar em todas as partes e em lugar nenhum. Né? Mas isso, do ponto de vista do Aristóteles, era um absoluto absurdo, porque, veja, a noção de cristã de Aquino é que Deus é um ente que contém em si o ser de todas as coisas. Mas veja bem, você fez uma redução de todas as coisas a um determinado ente. Tá? E se isso aqui é um lápis, né, isso é uma caneta, né, são 2 entes diferentes, mas eles têm
uma peculiaridade do lápis e outra da caneta, que é o ser deles, entendeu? E há um problema de linguagem aí, entendeu? Por exemplo, as línguas filosóficas ocidentais confundem ser e estar numa palavra só, entendeu? Uh, Ich bin hier, eu estou aqui. Ich bin ein Mann, eu sou um homem. Veja, estou aqui, sou um homem. Né? Je suis ici, je suis un homme. I am here, I am a man. Né? Sum ich, sum homo. Né? Quer dizer, também no grego é a mesma coisa. Então, as únicas línguas que têm essa diferença entre ser e estar, que é fundamental para entender Heidegger, e que não é seguida na tradução do Heidegger para o português, são o espanhol e o português. Estou acá, sou o nome, né? E se tem uma noção que se eu estou, eu estou no espaço e, portanto, também no tempo. Entendeu? Enquanto que essa outra retirada do ser para o âmbito da eternidade, que não muda, sabe? O ser é imutável na mente divina, o que favorecia o pensamento conservador. E também, se Deus quer que as coisas sejam assim como são, as coisas devem ser assim como elas são. Portanto, o governante é o governante, a classe alta é a classe alta e acabou. Sim. O Flávio, o Spinoza, de certa maneira, resolveu esse problema que você acaba de colocar de duas maneiras. Uma, ao fundar o criticismo bíblico e mostrar que as escrituras são literatura, produtos da imaginação dos homens, de homens, aliás, muito imaginativos. Ele dizia que os profetas eram muito imaginativos. E, ao mesmo tempo, ele resolveu a questão do ser quando ele identifica Deus com a natureza. Essa natureza você pode entender como o universo em geral, de onde tudo sai. Então, ele elimina a possibilidade do Deus pessoal ou transcendente. Javé, Jeová, etc., são produtos de um povo muito imaginativo, o povo hebreu, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho da Bíblia como produto da imaginação, como um produto literário que, infelizmente, é tomado pela palavra e se transforma em superstição, em arma a arma mesmo, de poder, não é? Os intérpretes da Bíblia são aqueles que impõem o poder político aos povos e tal. Há um texto do Freud que eu acho muito interessante. Eu acho que o último ensaio dele, em 1939, 40, chamado Der Mann Moses und die monotheistische Religion, o Homem Moisés e a religião monoteísta, que foi traduzido para português como Moisés e o monoteísmo. Né? A tese do Freud, e pelo que se sabe, comprovada arqueologicamente até hoje, né, mais recentemente, é que a noção de um Deus único surgiu no Egito, tá? Com Akenaton, tá? Que tornava o governante máximo um filho desse Deus, né? Então, Akenaton é o servo de Aton, né? Do Deus, né? Que era o Deus do Sol. Né? Então, o modelo é solar. E, com isso, houve um período de 16 a 17 anos de governança de Akenaton, em que os outros múltiplos deuses do politeísmo egípcio foram perseguidos, e muitas vezes as estátuas até destruídas. Tal, né? Até que aqueles comerciantes e militares e outras pessoas de poder que ainda seguiam os antigos deuses, se rebelaram, acabaram com a casca do Akhenaton
né? Botaram a viúva dele por um ano no governo, daí ela desapareceu também. E provavelmente Moisés era o sumo sacerdote dessa religião monoteísta de Akenaton. Então ele pegou um povo que estava lá, retirou de lá, e os judeus não eram monoteístas, sabe? Há episódios registrados dentro da própria Bíblia, do Antigo Testamento, em que eles pedem para poderem voltar aos antigos deuses, ou adorar o bezerro de ouro. Isso era Baal. entendeu? Era uma divindade deles também, né? E o Moisés nem sequer sabia a língua dos judeus, tá? Então precisava ter um tradutor lá, Arão e tal. Bom, e provavelmente ele levou consigo também um último descendente do faraó, entendeu? Para proteger. Então, quando ele vai falar com o Senhor, na minha leitura, é ir conversar com esse descendente do faraó, tá? Bom, aí essa religião monoteísta é imposta à força aos judeus. Tá? E sendo que quando uns vão lá, os líderes vão protestar, a terra se abre por baixo deles. Provavelmente os sacerdotes egípcios já conheciam a dinamite naquela época. Tá? Então matam todos. Né? E a religião monoteísta é imposta. Né? E aí, por exemplo, o episódio de Noé, da Arca da Aliança, né? Que é um segundo momento de salvação da humanidade. Né? Bom, essa história está no Gilgamesh já, que é anterior à versão judaica. Né? E no Gilgamesh, os muitos deuses estão irritados com os seres humanos, porque os seres humanos são muito prepotentes, desrespeitosos e não querem prestar as devidas homenagens aos deuses. Né? E aí eles decidem fazer um dilúvio lá, né? E, e esse dilúvio, pelo que se sabe hoje, foi provavelmente quando se rompeu o que é hoje o Estreito lá de Dardanelos, né? Que é o Mediterrâneo era cerca de 100 metros mais alto do que o que hoje é o Mar Negro, entendeu? Então, havia muitos terremotos naquela região, houve tempestades, e aquilo se rompeu, e a água do Mediterrâneo passou a correr lá e formou o Mar Negro, lá onde a humanidade está lutando. Tal, né? E isso foi por volta do ano 8500 a.C. Tá? Então, houve um fato que está comprovado, inclusive os russos foram com submarinos onde é que eles supunham que aqueles rios entravam no lago que havia lá, calcularam que a água subia cerca de avançava 2 quilômetros por dia, portanto você podia fugir a pé, não precisava uma barca. Mas a barca é feita pelo Noé Sumério, né? Do Gilgamesh. Aí, mas ele convida para participar da barca todos aqueles que ajudaram a construí-la, né? E ele já serve vinho para as pessoas. Enquanto que na versão judaica, o Noé inventa o vinho e aí ele toma um pileque e um dos filhos dele fica rindo dele, porque ele estava trôpico tal, tinha tirado as roupas tal. E aí depois os outros irmãos vão contar, né, os outros filhos, e ele ameaça, quer dizer, amaldiçoa aquele que riu, dizendo que os descendentes deles teriam de ser escravos de todos os outros. Então, há uma mudança significativa, quer dizer, o que antes era um problema para muitos deuses, se tornou de um deus só, entendeu? E, no caso do Gilgamesh, você tem uma deusazinha que tinha ouvido aquilo e vai avisar uma família que ela conhecia e que ela devia uns favores e tal, entendeu? E vai vir água aí, entendeu? Então, veja, é uma transformação literária que você tem, né? E que só se conseguiu decifrar depois de ler as 70.000 tijoletas que estavam essas coisas todas registradas lá. E durante uns quase 100 anos ninguém conseguia ler aquela escrita, entendeu?
Então, veja, é um processo de transformação literária de um texto em outro, né? E agora, eu como literato, se vejo a Bíblia como literatura, eu posso me dar o direito de fazer essas versões. O próprio Freud fez isso, porque e no caso do Freud, veja que é importante, porque era no fim da vida dele, ele perseguido, teve que fugir de Viena, né, para não ser morto, e ele escreve um texto, um ensaio, que demole a noção de que os judeus seriam um povo escolhido. O Freud era um leitor do Spinoza, né? Sim, 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 sim. E por falar nisso, eu estava comentando agora há pouco com você, esse livro do Jack Miles é um ex-jesuíta americano, versado em língua, no hebreu, etc. Ele escreveu esse livro, Deus, uma biografia. É muito interessante porque ele começa a falar do Todo-Poderoso, do Gênesis, e vai mostrando a modulação dessa personalidade ao longo do livro, até a trampa que ele faz contra Jó, uma aposta com Satã, e depois que ele é desmoralizado por Jó, como é que ele bota o seu fiel discípulo numa situação daquela? Ele é desmoralizado e aí ele entra em profundo silêncio. Ele se cala a partir de Jó. E aí o Jack Myers fala uma coisa também muito interessante. Ele diz que o verdadeiro povo do livro não são os hebreus, mas os cristãos. Porque na época dos hebreus não havia livro ainda, havia rolos, pergaminhos, etc. O livro é um artefato tecnológico, já mais recente, e aí os cristãos têm editores literários em que eles botam a sequência dos livros de uma maneira que você integrasse o Velho Testamento com o Novo Testamento. Um escrito em língua dos judeus, nas línguas dos judeus, o aramaico, o hebreu, etc. E o Novo Testamento escrito em grego, que já é o povo dominado pelos gregos. E aí ele fala o seguinte, eles botam no final do Velho Testamento os profetas, de tal maneira que quem lê acha que a vinda do Cristo é a consecução das profecias. Então é muito conveniente do ponto de vista literário fazer essa sequência, né? E aí eu tenho aqui, também só para um comentário rápido, o Pentateuco da Bíblia medieval portuguesa, que é do século XIV, em que havia as chamadas Bíblias romanceadas, porque a Bíblia era muito cara, pouquíssimas dioceses tinham acesso. Mas aí, com a invenção da imprensa, principalmente depois da invenção da imprensa, que é um pouquinho antes, mas já começam a fazer as Bíblias romanceadas para juntar as duas matérias, a do Novo Testamento com o Velho Testamento. E aí é muito engraçado aqui, porque já no Gênesis, a gente já tem a presença de Jesus Cristo. Já no Gênesis. Então, quer dizer, o mundo foi criado para que desse no Cristo, né? Então, do ponto de vista literário, isso é muito interessante. Voltando, o Spinoza, ele, de certo modo, divinizou toda a natureza, né? E, ao mesmo tempo, ele não conseguia escapar da obsessão por Deus, entendeu? Quer dizer, Ele era. O Novalis dizia que ele era ébrio de Deus. isso, né? E isso cai num topos literário que é o segundo livro divino, né? Quer dizer, que a Bíblia, no Gênesis, especialmente, registra que Deus teria criado todas as coisas, né, a partir das ideias dele, né, ou do nada, né?
como se quiser, mas ele, portanto, por volta do século XV para XVI, se torna cada vez mais forte, principalmente para defender a alquimia, né? A noção de que Deus escreveu um segundo livro, que é o livro da natureza, entendeu? E que ao estudar as leis da natureza, se estaria tentando decifrar A mente de a Deus. mente divina, as intenções de Deus. Isso é Tá? Galileu, né? Mas é também Baudelaire, por exemplo. La nature est un temple de vivants piliers. A natureza é um templo de vivas pilastras. Ou a noção de fazer uma catedral gótica como se fossem troncos de árvores se encontrando no alto, tal, entendeu? Então, que haveria um segundo livro da natureza, que seria um segundo livro divino, que seria o livro da natureza, né? Bom, a, a, a Bíblia, como a gente tem no mundo cristão hoje, e elas não são idênticas, né? De repente você tem religiões criadas nos Estados Unidos, onde é que tem Cristo aparecendo nos Estados Unidos também, né? O profeta Smith. Isso, mas gerou um problema muito sério, porque era estabelecer as pontes entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? E isso gerou uma hermenêutica cristã em que se procurava fazer as aproximações, né? Então, por exemplo, você tem muita cruz cristã, Cristo como uma ovelha, né? Isso é o episódio do sacrifício de Isaac por Abraão, né? Então, veja bem como Jeová é safado. Manda um pai matar o próprio filho. E o pai tem que estar disposto a matar o filho. Entendeu? Quer dizer, isso, na verdade, tem por baixo de si um texto grego que é as Fenícias, do Eurípides, que ninguém estuda aqui na escola, né? Mas em que o mesmo problema é colocado pelos sacerdotes que estavam sacaneando a família real tebana, uma profecia depois da outra para sacanear, né? Porque os sacerdotes queriam retomar o poder que eles tinham perdido para aquela família, né? E aí a cidade está cercada, e aí os sacerdotes, não, os deuses estão dizendo que a cidade só será salva se o filho do nosso rei, né, for morto na caverna do dragão, entendeu? Aí o pai diz o seguinte: o meu filho é o capitão das tropas que estão resistindo ao cerco inimigo. Nós vamos perder o nosso capitão. Segundo, não é certeza que a gente vai vencer depois disso. Pelo contrário, né? Terceiro, eu não mereceria o nome de pai se eu permitisse tal coisa. Eurípides. Eurípides, nas Fenícias, tá? Então, veja, o problema é mais complicado do que parece, porque há muitos momentos, por exemplo, quando Cristo é julgado na frente de Pilatos, tal, entendeu? Isso é uma coisa muito parecida com o que se tem com Dionysos sendo preso, né? Porque a rainha não aceitava esse Deus novo vindo da Ásia e que fazia uma liberação dos costumes. E aí ele é preso, levado ao palácio, entendeu? E aí ele está lá amarrado, tal, então, sendo julgado, sendo condenado, ele se liberta de tudo e induz a mãe a matar o próprio filho. Sei. Ô, Flávio, o que você está me dizendo é expondo uma das suas especialidades, que é fazer arte comparada, comparação, a comparatística, né? Não é isso? Isso. Porque há um diálogo que esses escritores que escreveram a Bíblia deram a versão final, porque vejam bem, nós temos que entender que a Bíblia foi uma espécie de grande jogada ideológica na época, do Concílio de Nicéia, né? Quer dizer, o imperador romano, vendo que não conseguia mais resistir ao avanço do cristianismo, e por que o cristianismo avançava? Principalmente entre os escravos. Porque cada ser humano era filho de Deus.
e irmão em Cristo. Isso era uma dignidade que os escravos não tinham na religião romana nem na grega. Os deuses romanos e gregos eram todos deuses da casta patrícia, que era dos proprietários dos escravos. Mas tinha o concorrente principal do cristianismo era o epicurismo. Sim. Paulo foi educado no epicurismo. E o epicurismo era também uma espécie de filosofia, religião do amor também. Isso. Mas não era... Transcendente, né? Mas não era a religião oficial, digamos assim. Não era. Entendeu? Chegou a ser algo parecido no Egito. Entendeu? Né? Bom, aí essa questão... eles montaram os textos que lhes convinham e expurgaram uma porção de outros textos, Sim. tá? Que são os chamados apócrifos, né? Porque havia textos em vários lugares. Aqui no Brasil isso não está muito desenvolvido, entendeu? Eu não sou especialista nisso, mas eu li alguns desses textos em língua alemã, tradução para o alemão, entendeu? Entende em que, por exemplo, o livro de Maria, Maria de Magdala é considerada a esposa, companheira de Cristo, né? E tem um episódio lá em que os discípulos estão reunidos, é o Simão Pedro, diz para ela, você teve uma intimidade com ele que nós não tivemos, e o que ele contou para você quando nós não estávamos presentes, né? Aí ela começa a contar coisas que ele disse, entendeu? Que estão bem dentro do teor do que poderia ter sido a mensagem de Cristo, entendeu? Mas ela começa a falar, entendeu? O Simão Pedro fica pé da vida. Você está querendo se exibir na frente de nós aqui, tal, não sei o que, tal, né? Aí um outro, Isaac, né, que não aparece na Bíblia cristã, ele diz, não, mas Simão, foi você que pediu para ela falar. Se ela está falando, pô, aí só sente que ela conte. Né? Mas, veja, então, a versão é que Cristo tinha sido casado. E foi em Elvira, num simpósio lá, no sínodo, que a cidade espanhola, né? Que a Igreja Católica decidiu que os sacerdotes e monges não poderiam ser casados, porque até então podiam. Por quê? E para quê? Para que a herança desses elementos passasse para a Igreja Católica, que assim se tornou extremamente poderosa. Então, o modelo Cristo não podia ser casado. Entendeu? Então, eliminaram isso. Né? Uma coisa interessante que você está me fazendo lembrar é que o Joyce, quando ele foi escrever Ulisses, alguém pergunta para ele como é que ele define o herói ou o anti-herói, o Leopold Bloom. Por que não Cristo, por exemplo? Ele falou assim, porque Cristo não entendia de mulher. E ele era um jesuíta, né? O Joyce. Mas eu queria que você me contasse uma outra história referente a essa questão exatamente, que são os filósofos alemães, filhos de pastores. A diferença que há entre ser filho de pastor ou filho do padre. Houve vários filósofos que eram filhos de pastores e provavelmente poucos que eram filhos de padre. Por quê? Essa é uma observação que está no espólio do Nietzsche, que eu traduzi metade desse espólio aqui na editora da UNB, né? Aí o Nietzsche diz o seguinte: o padre católico oficialmente não podia ter filhos, mas o pastor luterano se esperava que ele casasse e que ele tivesse filhos, né? E ele, tendo filhos, aquele filho era filho do homem mais culto daquela comunidade. E, portanto, ele recebia em casa uma série de informações e tinha acesso a livros que as outras pessoas da comunidade, em princípio, não tinham. O padre muitas vezes teve filhos, mas ele não podia mostrar publicamente que ele tinha aquele filho nem cuidava dele, né?
Ele abandonava o filho, né? Mas oficialmente não podia ter. Então, veja, o Nietzsche diz: eu mesmo sou um exemplo. Que o filho do pastor podia perceber claramente a diferença entre aquilo que o pai dizia no púlpito para a comunidade e aquilo que ele praticava em casa sozinho, com a família. E dessa diferença se geraram vários filósofos. Exemplo, eu mesmo. Que o pai dele era pastor luterano e o avô materno dele também era pastor O luterano. Hegel era também, né? Também, mas principalmente a igreja luterana, você sabe, né? O Frederico o Grande que fez uma grande revolução na educação lá, em que ele tornou o ensino obrigatório para meninos e para meninas, tá? 7, 8, 9 anos. E ele criou também alguns seminários para crianças extremamente dotadas, tá? Por exemplo, o Kant era filho de um marceneiro, entendeu? O Fichte era pobre, pobre, entendeu? O Heldrin, acho que o pai era pastor, né? Mas eles também tinham acesso a esses internatos de elite, tá? Jovens extremamente dotados, e a igreja luterana, ela tinha uma tradição de criar escolas para pessoas da comunidade. Lá no Rio Grande do Sul existe em Ivoti, por exemplo, né? Eu tenho 3, 4 sobrinhos que foram criados lá, né? E eu mesmo estudei com luteranos a partir dos 15 anos, né? E tinha estudado 9 anos com irmãos maristas, né? Bom, com 15 anos eu estava aprendendo a teoria do Darwin nas aulas de biologia, entendeu? Ah, tinha um que outro professor lá que se dizia que era ateu, mas não se tratava disso. Mas Ô, Flávio, o Kant, na última edição das obras completas, ele expurga ele mesmo, parte porque ele achava que alguém podia usar isso contra o que ele chamava da nossa religião. Como é que é essa história? é uma história que não se fala em geral aqui no Brasil, né? Eu trouxe aí que você tinha falado, né? Esse livro aqui é uma reedição feita 100 anos depois da primeira edição da primeira edição da Crítica da Razão Pura, do Kant, tá? Isso é uma raridade, tá? Eu achei isso no último Recanto da Baviera, sabe, do sebo, né? E a diferença é muito grande. Eu me dei o serviço de comparar. São entre 120 e 130 páginas que o Kant retirou da primeira edição e colocou outras na segunda. E as traduções que a gente tem para o português e para as outras línguas ditas civilizadas se baseiam todas na segunda e terceira edição. Quem chamou a atenção para o problema foi o Schopenhauer, por volta de 1825, e de um modo bem veemente, né? Esse desgraçado do Kant estragou o melhor livro dele, que é a primeira edição da Crítica da Razão Pura, que foi usada em Iena e propiciou todo o movimento romântico, tá? E ele retirou boa parte do livro e deixou na segunda edição coisas desconexas que não dá para entender sem consultar na primeira. Aqui nas traduções, às vezes eles colocam trechos da primeira edição, mas eu me dei o serviço de comparar o que tinha sido deixado fora, né? Porque o irmão do Kant era pastor luterano, né? E há uma carta no final da vida dele em que ele diz para o irmão: olha, eu nunca quis que qualquer coisa que eu formulasse em termos de pensamento saísse do âmbito da nossa religião, tá? Então, as ideias da razão, uma ideia é Deus, a outra é imortalidade, entendeu? A terceira é liberdade. Mas não tem lá fraternidade nem igualdade, tá? A Revolução Francesa. Então, o que ele mudou? Por que aquilo aconteceu, né?
o Schopenhauer diz, bom, entre uma primeira e a segunda edição, que a segunda apareceu uns 7 anos depois, o que aconteceu? A morte de Frederico o Grande, que era o grande protetor do Kant, tá? E realmente o Kant, o sucessor dele, proibiu ele de escrever sobre religião. Aí ele esperou até que o outro morresse, aí ele voltou a escrever, né? Mas o próprio Kant, quando a gente entra no espírito daquilo, esse homem era muito, muito, muito inteligente, entendeu? E ele, assim, por um triz, né, não descobriu o inconsciente. Quem descobriu o inconsciente foi um discípulo dele, que é o Fichte, né? Por quê? Qual é a pergunta que permeia a crítica da razão pura? Como é que os juízos sintéticos a priori são possíveis? E tem uma parte lá, né, que ele chama de Schematismus der Vernunft. Aí, né, pela página 190, são só umas 10 páginas no máximo. Esquematismo da razão. Ele diz, como é que, de repente, na nossa mente, pensamentos conceituais complexos se sintetizam numa imagem que explica aquilo, explica tudo aquilo. De onde é que vem isso? Sabe? Não é uma atividade consciente. Isso está, de repente, na nossa. E ele diz isso e não tem coragem de dizer é o inconsciente, né? Por que não tem? Porque o eu da razão é a alma, sabe? E você não pode ter uma dimensão obscura da alma, porque Deus é o representante da alma na mente humana, no ser humano, né? Agora, veja, nas coisas que ele fica discutindo aí dentro, por exemplo, ele diz, eu me arrependo, né? Ou eu aprendo coisas. Quando eu vou aprendendo coisas, eu me modifico. Se eu me arrependo, o que é o arrependimento? É eu ter me modificado interiormente de tal maneira que aquele eu que fez uma coisa não é mais aquele que faria agora, entendeu? Não faria mais aquilo agora, né? Então, o eu muda. Se o eu muda, ele está no tempo. E aí os pietistas, que eram uma ala mais radical do luteranismo, né, que não seguia bem os pastores, que eram mais liberais, quer dizer, você está dizendo que a alma é temporal e não é eterna. Entendeu? E era exatamente isso que ele estava dizendo. Entendeu? E ele tem uma série de paralogismos da razão pura. Entendeu? O que é um paralogismo? É uma coisa que parece lógica, mas tem uma coisa safada lá dentro que não permite que escamoteia um erro, entendeu? E isso, por exemplo, se a gente aprende alguma coisa, né, e a alma absorve essas coisas, né, o que é essa alma, né? Ela é apenas uma pura forma primeira, que é uma espécie de receptáculo onde é que as coisas entram, né? Ou ela é uma coisa que vai se modificando no processo de existência. Quer dizer, o que é mais importante, entendeu? Uma maquinaria da mente humana ou a própria vida, que é sempre transmutação. E aí, ele teve uma influência muito forte de um pensador, Alexander Gerhardt, que era um inglês, né? E tem um livro on taste e um outro sobre o gênio, on imagination também, em que ele basicamente, por exemplo, o exemplo do Gerard caiu uma maçã na cabeça de Newton e o Newton pensou sobre as leis de movimentos estelares, tal, entendeu? Né? Do movimento dos planetas em torno do Sol, etc. Né? Como é que ele deu o salto de uma queda de uma maçã para esse outro lado, entendeu? Então, a ciência se baseia na imaginação, assim como a arte se baseia também na imaginação, entendeu?
Então, o problema é como é que funciona essa imaginação. E essa imaginação tinha sido estudada por dois autores que, era, que trataram das questões de estética, né? Que eram, por exemplo, o Baumgarten, né? O Christian Wolff também. Né? Eles seguiam uma observação do Leibniz que dizia, para estudar a mente humana, nós temos que considerar as dimensões obscuras da mente, aquilo que está escondido nos bastidores da mente. Tá? E aí eles começam a prestar atenção nessas dimensões obscuras da mente. Tá? E aí eles começam a estudar as fantasias, tá? As intuições que se tem, os presságios, pressagício, né? A previsão, a visão prévia de coisas. Né? Como é que isso acontece na mente humana? Né? E de onde é que vem isso? Né? Então, vejam bem, na segunda edição da Crítica da Razão Pura, a imaginação é praticamente reduzida a uma correia transportadora que vai pegar lá no depósito da mente e traz uma imagem de uma coisa que não está presente para você pensar na ausência da coisa, entendeu? Né? Então, ela é uma correia transportadora. E mesmo assim, ela é importante, entendeu? Dentro da segunda edição. Mas na primeira, era o fundamento de tudo, né? A gente precisava discutir depois com mais calma, em outra ocasião, porque, evidentemente, a imaginação em Spinoza, por exemplo, é o primeiro gênero de conhecimento e está na base de tudo, É. né? O Kant é um crítico do Spinoza, mas ele também é a base dele, do Hegel, etc. Mas olha, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de um tema que lhe é muito caro, que é a narrativa trivial. Estamos falando de texto, e aí você tem um livro pequeno, mas muito relevante, na minha opinião, sobre a narrativa trivial. E aí eu queria que você ligasse essa questão da narrativa trivial, que são repetições, moldes que os autores, em geral, preguiçosos, fazem para facilitar para os leitores, em última análise, para vender mais livro, né? Ligar isso com a mediocridade que toma conta do nosso país. Não só do nosso país, sabe? Estive no congresso de estética lá em Belo Horizonte em julho. Teve gente de todo o planeta lá, sabe? E dificilmente se tinha alguma coisa nova interessante, né? Foi mesmo do que eles estavam contando lá, né? Mas a nossa população sofre uma lavagem cerebral permanente através da mídia, né, corporativa, né? E as pessoas sofrem essa lavagem há muito tempo já, entendeu? De certo modo, a própria Bíblia, o Evangelho, os sermões já eram um modo de repassar coisas como verdadeiras, tendo por base milagres que não tinham propriamente explicação a não ser a crença, né? Como se a crença fosse a justificativa do milagre. Mas essa noção de que há uma força imaginativa em nós, né, que pode modificar as coisas. Porque, veja bem, uma coisa é você ter apenas uma espécie de correia transportadora que vem buscar lá nos depósitos da mente. Essa imagem já está no Santo Agostinho, quando ele diz, ó, minha mente é como se fosse o castelo do meu pai, entendeu? A casa do meu pai, e eu fosse lá buscar coisas nos porões, né? Mas existe o que o Kant, nesse momento, chama de imaginação produtiva, e não apenas reprodutiva, né?
que outros chamaram de fantasia, num certo momento. Essa palavra fantasia, ela passou a ter o sentido de uma coisa que não tinha pé e nem cabeça, né? Mas Baumgart e outros diziam não existe nada em nossa fantasia que não tenha passado pelos sentidos, né? Então, essa noção de uma imaginação que não é só reprodutiva, mas é produtiva, que gera uma nova constelação de pensamentos, né? E que acontece com todos nós dia e noite, né? Faz com que, no fundo, a gente tenha uma tendência contra o trivial dentro de nós, né? Mas existe essa trivialidade que eu, na verdade, eu tinha dado aula sobre isso lá na PUC de São Paulo, achando que eu estava dando uma contribuição grande à semiótica lá, e eles me mandaram embora, porque eu não estava na linha do Peirce, né? Se eu só aplicar rema e ícone, etc., nas coisas, eu já tenho a minha solução para o esquema de signos. Eu não estou estudando as coisas, né? Mas aquele livro ficou uns 15 anos escondido, entendeu? Né? Antes de ser publicado, né? Ah, o, você tem uma estrutura profunda, né, que se repete o tempo todo. Por exemplo, você tem no faroeste, né, o bom e o mal, o mocinho e o bandido. O bandido pode ser um mexicano, pode ser um índio, pode ser um beberrão qualquer. Mas você tem as séries americanas como NCIS, né? Em que você tem o Gibbs, que é o herói, né? O representante do bem, que é o poder dos Estados Unidos, né? E quem corporifica o mal vai variando, entendeu? Pode ser um mafioso americano, mas de repente é a máfia russa, ou é um talibã da vida, entendeu? Ou daqui a pouco vai ser um chinês, entendeu? Conforme for do interesse dos americanos, né? Então, os escritores de Hollywood estão fazendo uma greve no momento, mas no fundo se coloca o seguinte: com os novos programas ChatGPT e assim por diante, você pode fazer variações em torno das narrativas a partir de certos modelos primários e eles se copiam entre si reiteradamente, entendeu? Naquela série NCIS, por exemplo, tem um que até cita tais filmes que eles estão usando como modelo, entendeu? Esse modelo, esse molde, é um troço antigo, desde Aristóteles, a catarse, contra a qual se rebelou Brecht no efeito de distanciamento, não é isso? Isso. O Brecht queria que a pessoa repensasse as coisas, né? Na verdade, o efeito V dele, Verfremdungseffekt, é uma tradução do que os formalistas russos já tinham, a partir de 1913, 14, feito, que era Ostranienie, que é o efeito de estranhamento, que é uma espécie de mimes às avessas, tá? E que esse último Heidegger, que está aparecendo agora, ele mostra isso na questão da hermenêutica. A hermenêutica não te deve dar uma resposta às tuas perguntas, mas ela deve te colocar uma pergunta pela qual o texto que você está vendo te parece estranho e um enigma. Agora, deixa eu lhe perguntar uma curiosidade. Parece que a ideia de catarse no Lukács é outra coisa. A catarse vem até a mesma origem em termos como termo que catarro, né? Ah, é? Então, é uma coisa que você cospe para fora, né? Sei. Então você estimula aquelas contradições, né? Chega a um ponto de impasse, né? E no fim você descarrega aquela paixão toda, né? O Brecht, e existe todo um diário dele com Walter Benjamin, onde é que várias coisas outras estão também registradas. Ele queria que preponderasse a razão, né? E que a pessoa pensasse sobre isso. Mas de onde é que ele tirou isso? É que ele teve também atores que tinham fugido da Alemanha nazista e que tinham enorme dificuldade em encenar
oficiais nazistas, né? Ou tipos nazistas, entendeu? E aí eles, bom, então você para e diga o que você pensa sobre ele, entendeu? Né? E eles fizeram isso nas Olha que coisa ilustrações, né? interessante. E agora, a questão é saber se o ser humano é um ser racional e se a razão é normalmente crítica, sabe? E aí, voltando à questão pendente aí sobre a universidade, né? Nós estamos no ensino em que se quer uma formação técnica tão rápido quanto possível, né? Em que a universidade produz em 4, 5, talvez 6 anos alguém que esteja competente para fazer determinadas coisas. Agora, o Hayek tem uma observação safada. Ele diz o seguinte: a técnica não pensa. A técnica tem um problema a resolver, tem uma série de sugestões e ela tenta achar a solução para resolver aquele problema. Mas ela não pensa o fundamento do problema, ela só quer resolver e aplicar aquilo no mundo prático. Tá? Por isso que o problema com a natureza ser idêntica a esse Deus primeiro, a esse ser primeiro, é um problema, porque a natureza, que seria a physis antiga, né, ela é uma proliferação de diversidades, de entes diversos, né? E não é um ente que seja nele mesmo o ser de tudo, como é a visão cristã de Deus, né? Então, isso recoloca o problema. Como é que eu chamo isso tudo de natureza ou de physis? O que faz a unidade disso tudo? Entendeu? Qual O é... infinito positivo. por exemplo, nós não temos nenhum termo em português, a gente fala em ente, mas ente deriva do ser. Do estar, o derivado seria o estante. Não a estante, mas o estante, aquilo que está aí. Que tem um determinado ser pelo fato de estar aí, né? Por exemplo, o Descartes famoso, né? Cogito ergo sum. Sempre se repete isso, né? Agora, isso é uma banalidade, porque se eu digo cogito, é porque eu já estou aqui, entendeu? E Tem gente que diz que essa tradução é ruim, é, porque estou pensando é que deveria ser a tradução. não, ele inclusive diz antes, bem claramente o seguinte: é porque eu estou aqui é que eu posso pensar. Isso. É isso, Estou pensando logo, né? entendeu? Né? Mas olha, Sim. nós teríamos mais 5 horas para continuar discutindo aqui. Eu já o convido para voltar aqui para a gente tratar de outros assuntos. Mas antes de terminar o nosso programa, eu queria dizer o seguinte: que você está lançando na semana que vem. Infelizmente, esse programa só vai ao ar na outra semana, mas você vai estar lançando no Beirute da Asa Sul 4 livros. Rio do Sono. São Contos. são contos, mas Contos. eu digo, esses livros são reedições. Não, isso é novo. Esse aqui é novo. Absolutamente novo. Rio do Sono são contos, pela contos. editora Cajuína. Crimes no Campus, que é uma novela de detetive. Isso, sobre a repressão na universidade na época da ditadura e depois. Ótimo. Alegoria, Aura e Fetiche. Isso é uma reescrita de um livro que vendeu bem mais de 10 mil exemplares na editora Ática, que era Alegoria. Mas ele está praticamente com o dobro do tamanho, entendeu? Né? Ah, que ótimo. Por isso que eu desenvolvi mais a questão da aura e do fetiche e tal, né? E esse aqui parece que é o mais antigo, O Herói. Ele apareceu agora também, esse ano, né? Esse ano. E do que trata esse? Trata inclusive da Bíblia, entendeu? Da Bíblia. A José e seus irmãos, por exemplo, a relação de alto e baixo que vai percorrendo a relação entre os irmãos. Quer dizer, como no texto bíblico se usa a estrutura de cativação do leitor, né? Na estrutura de uma narrativa típica, como é a história de José e seus irmãos, né? Mas aí eu mostro também como é que
aparece o herói grego, entendeu? Depois o herói trivial, a novela de detetive, entendeu? O anti-herói Também, aparece também, também. também. Ah, que ótimo. Você escreve, hein? Olha, professor Flávio, eu me sinto muito honrado de você ter vindo aqui à nossa República Popular das Letras. Eu acho que você é uma pessoa rara, né, que ousa pensar num, numa época de tanta mediocridade, não é? E isso é muito confortador, porque inspira, na minha opinião, muita gente que resiste, que produz, que faz arte, que, enfim. Então eu me sinto muito honrado de você ter vindo aqui ao meu programa. Eu assisti a alguns dos seus programas, eu acho que o propósito da sua série é muito louvável, entendeu? Quer dizer, é tentar transmitir para pessoas de fora do âmbito da universidade, né, e dos bancos acadêmicos, assim, né, aquilo que está correndo nos bastidores aí, entendeu? Que, em geral, não tem espaço na nossa mídia, nós não temos programas de televisão, nem temos espaço nos jornais maiores para discutir essas coisas. E eu acho que faz parte de um esforço iluminista que há mais de 200 anos várias pessoas estão tentando, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que pode ainda para contribuir, dentro disso, né. Eu tive a sorte de ter tido alguns grandes professores no Brasil. Eles todos perderam o emprego na Universidade Nacional número 5. Passei vários anos, 10 anos fora do Brasil, entendeu. Tive contato com alguns dos grandes professores europeus e norte-americanos da teoria literária, É, filosofia. vamos mencionar o Harold Bloom, Paul de Man, Isso, lá em Yale o também. Peter Sonde. Peterson, né? E também o pessoal da escola de Constança, né? Que, da estética da recepção, num certo momento, né? E cito isso porque eles me propuseram, olha só, em 1975, 76, para virem aqui dar aulas aqui, né? Mas não havia ambiente na universidade, né, com um interventor, né, para fazer esse tipo de coisa, né? Então, nós estamos extremamente desatualizados, né? Eu tive a sorte de conviver de perto com gente como Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Jacó Gorender e outros, né? E o estranho é que quanto mais eu fui caindo, mais pessoas melhores eu fui encontrando embaixo, né? Mas eu acho que eu já estou aposentado agora, entendeu? Quer dizer, a vida da gente como professor tende a ser um grande fracasso, né? Porque aquele esclarecimento, aquele levar a pensar adiante que a gente tenta, né, em geral, não tem uma resposta a contento, né? Mas a gente faz o que pode, Faz o que né? pode, né? Eu tô lembrando aqui, só para en passant, que você escreveu um romance sobre a queda do Muro de Berlim, chamado O Muro, Isso. que teve um leitor privilegiado, o Jorge Amado. Foi. Que queria publicar o livro, né? Isso foi depois que caiu o muro e tal, entendeu? Quer dizer, eu estava morando na Alemanha Oriental, né? Rostock. Em Rostock. Tinha um instituto latino-americano que tinha gente de várias áreas, de filosofia, língua, literatura, economia, sociologia, etc., que se concentrava em estudar a América Latina e formar profissionais para trabalharem em relação à América Latina, né? Depois da queda do muro, aquele instituto foi fechado, né? Não existe mais, né?
E é uma perda que foi feita intencionalmente, né? Mas naquele momento de queda, a Aufbau Verlag teve contato comigo, me pediu um parecer sobre mulheres escritoras no Brasil. Aí eu fiz um parecer, citei vários nomes lá, entre eles a Elsa Gattai, a esposa do Jorge Amado, e aí eles pediram que eu entrasse em contato com ela e eles me forneceram um endereço em Paris, onde é que ela estaria, e estava. Aí eu escrevi para lá para ver se ela tinha interesse em ceder as obras dela para publicação em alemão pela Aufbau Verlag, né? Para minha surpresa, quem me escreveu foi o Jorge Amado, né? E dizendo que ela não podia ceder porque já tinha cedido para uma editora Zurkamp, acho que lá de Frankfurt. Eu não sei se chegou a editar muitas das obras dela. Mas aí a gente ficou em contato. Aí eu disse para ele que eu tinha feito uns livrinhos de poesia lá, então eu mandei para ele. Aí ele me escreveu de volta dizendo: eu gostei muito dos versos seguintes. E no peito, ao invés de medalhas, cicatrizes de batalhas. Aí eu disse: eu também gostei muito, isso é uma canção gauchesca. Aí, mas eu acabei de terminar um romance sobre a queda do muro, aquilo que eu estava observando nos bastidores, né? E eu tinha vivenciado coisas muito interessantes. Quer dizer, quando eu cheguei lá como convidado, um professor alemão disse: olha, Flávio, nos próximos meses vão acontecer coisas muito importantes aqui, entendeu? E você, como observador de fora, vá anotando tudo que você puder, né? Aí eu fiz aquilo, né? E deu um livro de umas 300 páginas, tal, né? E era não simplesmente a vivência, era tentar entender por que o modo de produção soviético faliu, né? O que havia de errado nele, né? Previamente. Eu não estava lá muito preocupado em perseguições e coisas assim, mas também coisas que eu observei, por exemplo, no dia 13 de fevereiro de 1970, não, em 1989, eu fui para Dresden, né? E lá tinha uma movimentação política na Kreuzkirche, a igreja da Cruz, né? E logo adiante tinha na Semperoper uma manifestação comunista. Entendeu? Por que 13 de fevereiro? Era o dia do bombardeio de Dresden, onde é que 350.000 pessoas foram mortas por bombardeiros ingleses e americanos, tá? Eles só não soltaram a bomba atômica lá porque ela não estava pronta, tá? Porque aquilo era uma região que ia ficar sob o comando russo, tá? Aí eles não queriam que entregasse para a cidade inteira, eles resolveram arrasar tudo, né? E então eram duas coisas assim acontecendo a 100 metros uma da outra, entendeu? Né? E aí eu registrei aquilo tudo, tal, como é que foi a vivência, né? Aquilo. E eles fizeram depois eu fui na Kreuzkirche também, né? E lá tinha uma ação comunitária de cada um levar uma pedrinha, tal, para fazer um movimento mais geral, etc., que acabou sendo um movimento vitorioso, liderado pela Igreja Luterana, no caso, tá? Bom, eu mandei aquilo tudo para o Jorge Amado, ele ficou muito entusiasmado e queria logo publicar o livro. Aí eu contei que eu tinha tido problemas, ele ia mandar para a Record, né? E eu tinha feito a tradução de um livro e eles não tinham pago tudo o que estava, na minha perspectiva, combinado, etc., né? Eu pedi que ele não fizesse, entendeu? Né? E aí o livro ficou escondido por mais uns 25 anos, né?
Aí eu publiquei uns 15 exemplares pela editora Scortese, eu dei um para você, né? Isso. E aí surgiu um livro, na época, de um escritor alemão que tinha convivido com o Jorge Amado, a Zélia Gattai e a Paloma, a filha pequena, num castelo perto de Praga. Porque o Jorge Amado era deputado federal comunista, pelo Partido Comunista. Aí, em função da Guerra Fria, os americanos exigiram que o Partido Comunista fosse posto na ilegalidade aqui, né? Aí ele teve que sair do Brasil e foi para Paris, achando que lá ele teria a liberté, né? E aí ele foi, por pressão americana, provavelmente, que manda até hoje na França e nos países europeus, ele foi expulso praticamente de lá, né? E encontrou refúgio nesse castelo que o governo comunista lá da Tchecoslováquia tinha dado à Associação dos Escritores, né? Então, o escritor que quisesse podia ir lá, ficar meses a fio para produzir as obras dele, né? E esse autor alemão tinha convivido com o Jorge Amado e citava ele explicitamente. Aí eu contei isso para o Jorge Amado. Aí ele me pediu que mandasse o livro. Na realidade, eu só tinha um exemplar, então eu mandei o meu exemplar com a tradução daquelas 3, 4 páginas em que eles apareciam, né? E aparecia a filhinha deles, e o Jorge Amado me escreveu dizendo que queria deixar aquilo no Museu do Rio Vermelho, né? Que eles queriam criar ainda lá, né? E depois eu perdi contato, depois o Jorge Amado até faleceu, tal, entendeu? Mas ele foi extremamente amável, espontâneo e cooperativo comigo, entendeu? Eu só tinha sido apresentado rapidamente para ele, né? Mas talvez por causa da tradução do Capital ele sabia quem eu era, tal, entendeu? Né? E havia também um princípio de solidariedade com os perseguidos pela ditadura, Sim, né? sim. Isso era Então, importante. a gente conseguiu sobreviver no Brasil e fora do Brasil pela ajuda que essas pessoas perseguidas ah, foram solidárias entre si e conseguiram, nem todos, mas muitos, se manter vivos, né? Flávio, auf Wohl! Zum Wohl. Zum Wohl. Gente, e assim terminamos mais um episódio da República Popular das Letras, dessa vez com o professor Flávio Cote. Por favor, deem o like de praxe e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima! Saúde!